Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá sim, Juliana. Tá. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite da comissão da Jabu para participar. Estou imensamente feliz de estar aqui. Foi uma surpresa, assim, enorme, uma surpresa muito boa. Nunca me vi, né, estando aqui como palestrante, porque eu já estive aí no lugar de vocês como estudante, né, estudante de graduação. E antes de começar a falar um pouquinho, né, sobre a temática da nossa oficina, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou formada aí pela Unesp de Jaboticabal, sou da turma de 2008. Talvez alguns de vocês já me viram em algum CIB. Infelizmente, esse ano não nos encontramos, né? Mas nos encontraremos ainda nos próximos. Sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior e a primeira também a ir para uma universidade pública. Quando eu entrei na faculdade, eu mal sabia a diferença, né, entre faculdade, universidade, bacharel, licenciatura, o que era uma bolsa, enfim, era um caos, né? Eu ter que explicar, por exemplo, para minha família por que eu tinha que ficar aí em Jaboticabal nas férias, né? Fazendo minha iniciação científica, se o resto da minha sala não tinha que ficar. Enfim, então era muita novidade para mim, não só para mim, mas para toda a minha família. E mudar de cidade, né? Eu sou de Piracicaba, então fui aí para Jaboticabal sem saber, né, que tinha aula de sábado. Na minha época, quando a gente fazia escolha pelo campus, não era tão fácil, assim, de encontrar informação, de encontrar as pessoas, de saber o que estava acontecendo, né? Então, a gente simplesmente cheguei aí em Jaboticabal e fui descobrir que tinha aula de sábado, que não tinha ônibus de Jaboticabal para Piracicaba. Eu quase nunca voltava para casa, e depois que a gente começa a se envolver ainda, né, com a iniciação científica e tudo mais, com os projetos e com as pessoas que vivem aí, menos ainda acabava voltando para casa. Então, Jaboticabal foi minha casa durante 4 anos. Eu morei aí em República, morei nessa cana, meus 4 anos de graduação, e foi um dos meus anos, assim, mais felizes da minha vida. Muito do que eu sou hoje é consequência da formação que eu tive aí, como bióloga, e como ser humano, né, das pessoas que eu encontrei, e continuo encontrando, como vocês. Bom, eu fiz bacharel aí em Jaboticabal, eu não fiz licenciatura. Por birra, na verdade, né? Acho que vocês devem passar por isso ainda, mas quando a gente opta por fazer um curso de biologia, todo mundo, né, fica insistentemente falando que você vai virar professor, vai virar professor, vai virar professor, e muita gente falando disso de uma forma negativa. Então, eu não fiz a licenciatura, eu fiz o bacharel. Eu achava que eu queria viver no meio do mato, com animais silvestres e tudo mais. Passei 3 anos da minha graduação aí em Jaboticabal trabalhando com cervídeos. Fui para campo, fiz coleta, fui para lab. Descobri que não era isso que eu queria. Gosto muito de natureza, legal, mas não é o tipo de vida que eu gostaria de levar. No último ano, eu decidi fazer uma nova iniciação científica para defender como TCC. Também fui para uma área totalmente diferente. Fui fazer um estudo de população humana, né, consanguinidade, doenças que são consequências dessa consanguinidade e tudo mais. Enfim, me formei, voltei para Piracicaba. E aí, o que eu vou fazer, né? Bom, além de todo, né, a aula, a iniciação científica e toda a nossa vida universitária aí, durante os quase a faculdade inteira, eu fiz parte de um projeto aí em Jaboticabal chamado Seju. Se vocês ainda não participam, participem, que é muito legal. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer em Jaboticabal, que a gente ia fazer oficina de sexualidade em escolas públicas, e eu gostava muito, muito mesmo. Fiz parte também do Jabonesp Recicla, e a parte que eu mais gostava era quando a gente tinha que ter contato com as pessoas. E estava em casa, formada, né, alguns dias após formada, tinha que decidir o que fazer. A escola do bairro onde a minha família mora é um bairro rural, precisava de professor substituto, eventual, e eu me cadastrei, deixei meus dados ali, e é assim que começou a minha vida na escola. Eu entrei na escola, sim, só por realmente, né? Tô aqui, tô parada, tô formada, tô à toa, vou ver o que é que tá acontecendo aqui.
E eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu entrei na sala de aula, dei a minha aula e, de repente, já tinha passado os 45 minutos e eu não queria que aqueles 45 minutos estivessem acabado. Eu queria que tivesse mais 45 minutos ali, porque eu pirei. Entrar numa sala de aula e encontrar aquela molecada, enfim, estar ali com eles. Fiquei um ano nessa, né, de ser professora eventual, professora substituta, dei aula de absolutamente tudo que vocês possam imaginar, todas as disciplinas que vocês possam imaginar, dei aula em periferia, dei aula em escola rural, dei aula em escola central, encontrei todo tipo de público, dei aula do sexto, né, do Fundamental 2, sexto ano do Fundamental 2 até a terceira série do ensino médio, e depois desse ano super, assim, cansativo e cheio de desafios, eu parei e falei assim, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui fazer a minha licenciatura, fiz a licenciatura aqui em Piracicaba mesmo, como R2, né, complementação pedagógica. Me licenciei, continuei trabalhando como professora, prestei o último concurso do estado, passei e me efetivei. Então eu fiz um teste aí, né, um test drive de professora para ver se eu realmente queria fazer isso, eu realmente queria me licenciar. Quando eu descobri que era isso que eu queria, eu fui atrás, né? Me formei para isso e assumi um cargo no estado, aqui em Piracicaba mesmo. Bom, uma vez licenciada e concursada, eu resolvi que eu não podia parar, né? Então, não dava para começar um mestrado, porque eu não podia me dedicar exclusivamente ao mestrado. Aqui na Exalc estava abrindo um curso de MBA em gestão escolar, fui fazer. Gostei, tudo mais, né? Mas ainda não era aquilo que eu achava que me deu uma complementação para a sala de aula. Continuei procurando, né? Naquela realidade, preciso trabalhar, estou aqui, estou concursada, não posso largar para fazer uma pós-graduação. A gente pega o nosso sonho, né? E dá uma adequadinha assim à realidade. Encontrei a especialização lá na Federal de São João del Rei. Era uma especialização semipresencial. Tem um polo dessa federal aqui em Araras, que é perto de Piracicaba, então eu fazia as provas lá, dúvidas era lá, enfim. Então eu fiz essa especialização em educação empreendedora, que foi quando eu comecei a perceber que as minhas aulas, né, não só as minhas aulas, mas todas as aulas em geral, precisam ser reformuladas e serem pensadas para o mundo em que a gente vive atualmente. E isso significa ser uma aula totalmente diferente da que eu tive como aluna, né, que era a minha vivência até o momento, poucos anos aí como professora e muitos anos como aluna. Eu percebi que aquilo ali, inclusive para mim, né, não era agradável. Era algo que eu gostaria que tivessem mudado quando eu era aluna, então era algo que eu passei a me dedicar a mudar para os meus alunos, para poder oferecer para os meus alunos algo que eu gostaria que tivessem me oferecido. E já vou falar um pouquinho mais, né, o que é educação empreendedora. Depois, eu entrei terminei a especialização. Assim que eu terminei a especialização, eu entrei num programa de mestrado na Unicamp, que é um programa de mestrado semipresencial também. Nós tínhamos aula todas as quintas-feiras, o dia inteiro, com atividades no AVA e tudo mais. E é um mestrado voltado para o professor atuante em sala de aula. Então, não é um mestrado que exigia dedicação exclusiva. Então, eu fui bolsista CAPES agora até julho, né? Inclusive, era para eu ter terminado meu mestrado. Estou aí tentando terminar, se a pandemia tirar o pé do meu mestrado, né? E é um mestrado focado em sala de aula. Tem a parte acadêmica, teórica, tudo mais, mas o objetivo dele é desenvolver coisas, né? Desenvolver produtos aplicáveis em sala de aula. Agora, tá? Não é só refletir sobre o que está acontecendo, é produzir coisas que eu posso realmente botar para funcionar. Junto com o mestrado, eu acabei fazendo um aperfeiçoamento lá na UFSCar, que para mim também foi aí eu até coloquei aqui porque é um dos pontos que eu mais gosto da minha formação. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse curso, acredito que ele é oferecido anualmente, né? Um aperfeiçoamento em educação, pobreza e desigualdade social. Precisa ser professor, na verdade não precisa ser professor, né? Você precisa ter algum vínculo com alguma escola que tenha estudantes beneficiários do Bolsa Família. Então, eu me inscrevi e tal, consegui a vaga por ser professora, ter alguns anos de experiência,
e também foi um divisor de águas na minha formação. E hoje estou aí tentando concluir o meu mestrado, e na metade da graduação em pedagogia na Univesp, que foi algo que eu entrei por uma necessidade de tentar ajudar os meus alunos que chegavam no Fundamental 2, que é a turma que eu encontro, né? Sem nem saber ler e escrever. Então, eu busquei essa pedagogia para tentar encontrar algo que eu pudesse, de novo, né, trazer para os meus alunos em sala de aula. Então, hoje, tentando terminar o mestrado, estou na metade da pedagogia, sou professora de ciências no Fundamental 2 e de biologia no ensino médio, em uma escola particular e em uma escola estadual aqui em Piracicaba. Então, hoje, né, 2020, eu tenho uma carga horária de 50 aulas semanais. Mas já foi pior, tá, gente? Então, quem aí quer ser professor, né, é legal saber desse tipo de coisa. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre educação empreendedora e as metodologias ativas que eu trouxe para vocês, a gente precisa entender primeiro, né, por quê, da onde que surgiu isso, né? Não foi uma ideia minha, Juliana, ou de alguém, de uma pessoa exclusiva aí, né? Então, nós temos aqui no Brasil a BNCC, que é um documento que ele tem normas e ele vai regulamentar o que cada estudante, né, de cada ciclo precisa aprender. Então, quais são as competências, as habilidades que aquele estudante tem que ter, né, tem que ter se apropriado, tá? E em 2017, essa BNCC, ela passou por uma reformulação. Então, ela foi reformulada avaliando e considerando exemplos positivos ao redor do mundo, e uma nova BNCC surgiu mais plural e mais contemporânea. Há críticas, né, há prós e contras, vocês vão encontrar, enfim, opiniões diversas, eu, inclusive, tenho pontos a elogiar, pontos a criticar, mas ela é uma nova, né, é um documento reformulado, e é com ele que a gente já começou a trabalhar aqui no estado de São Paulo. E nessa nova BNCC, né, aparecem as competências gerais e algumas competências específicas de área. Nessas competências gerais, aparecem inúmeras coisas, entre elas, né, essa ideia da educação empreendedora está aí na competência geral, e nas específicas das ciências da natureza, que é onde a nossa disciplina se encaixa, né, a biologia, aparecem algumas outras habilidades e competências que são possíveis para desenvolver as gerais, tá? Então, ali argumentar, apresentar soluções para problemas tanto locais quanto globais, enfrentar esses desafios também, né, tanto ali no micro quanto no macro, coisas envolvendo tecnologia, sociedade, meio ambiente, e também tem como uma competência específica ampliar a capacidade investigativa do aluno, que começou a ser desenvolvida lá no Fundamental 2, tá? Então, nós temos um documento que fala para a gente que a gente tem que dar uma aula, né, que a gente tem que preparar ali uma aula para o nosso aluno, de modo que ele desenvolva todas essas habilidades, ok? Bom, e aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses 3 temas, né, que eu separei para vocês. Então, o que seria educação empreendedora? Como que as metodologias ativas estão ligadas, né, ao desenvolvimento dessa educação empreendedora? E dentro das metodologias ativas, eu trouxe uma metodologia que é a que eu desenvolvo no meu mestrado, né, que é a base do meu mestrado, que é a base do ProfBio, do programa, que são as atividades investigativas, ok? Lembrando, né, que toda essa ideia de educação, todas essas mudanças pedagógicas, metodológicas, enfim, que estão apresentando para a gente, tem como base principal a ideia do maravilhoso, né, Paulo Freire, nosso patrono, que está aí a carinha dele aí embaixo, vocês vão ver várias frases dele durante a minha apresentação, de uma educação libertadora. Então, a gente não quer, né, mais aquele aluno que reproduz, que senta a bunda ali e o professor vomita um monte de coisa nele e ele decora alguma coisa ali, faz uma provinha e sai para o mundo, né, cresce e de repente está, sei lá, acreditando em
cloroquina, tá? Ou que a Terra é plana, mamadeira de piroca, essas coisas, ok? Então não dá mais para a gente criar seres humanos desse jeito. Os seres humanos, eles têm que ser críticos, eles têm que entender o mundo ao redor deles, e nós, como biólogos e professores de biologia e de ciências, a gente tem que possibilitar o desenvolvimento de um ser humano desse jeito, tá? Então, trouxe aí uma frase do Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E antes de eu começar a falar, eu queria que vocês falassem, tá? Eu não sei como é que tá funcionando, se vocês mandam mais pelo chat, mas quem quiser ligar a câmera, microfone, eu até prefiro, né, para conversar com vocês, ver a carinha de vocês. Mas eu gostaria que vocês aí, né, como alunos e futuros professores, estou aqui jogando para vocês que vocês terão que dar uma aula sobre uma dessas temáticas, tá? Tá, eu quero uma aula sobre fermentação para daqui 15 minutos. O que você vai fazer, né? Então, 15 minutos foi muito, mas é para amanhã. Você vai ter que dar uma aula sobre fermentação amanhã. Eu gostaria que vocês, ou fotossíntese, ou eficácia de um medicamento, ou sobre fake news, ou sobre qualquer outro tema que vocês acharem que é legal a gente colocar aqui na nossa oficina, ok? Então, eu queria que vocês, né, lembrassem de como vocês aprenderam essas temáticas quando vocês eram alunos de educação básica e como vocês fariam hoje se pudessem vocês darem essa aula amanhã, tá? Então, se vocês puderem, quiserem, né, se manifestar, escolher um tema e contar pra gente como que vocês aprenderam sobre esse tema na sua aula e como que você daria essa aula diferente. Não sei se o pessoal é meio tímido. Então, a Milena mandou aqui no chat, né? Que poderia explicar em cima de práticas do cotidiano, como usar a fermentação de pão e acompanhar um plantio de feijão para fotossíntese. Eu fiquei com uma dúvida, seria todas essas questões em uma única sequência didática ou Não. cada uma para uma coisa? Cada uma para uma coisa. Ah, tá. Eu trouxe só alguns Obrigada. exemplos, assim. Ah, Se tá, vocês que eu quiserem fiquei falar de tentando outras bolar aulas... alguma coisa em conjunto. Ah, não. Tá certo, deixa eu pensar então. Ou quem quiser expor o professor do ensino médio, né, que deu uma aula bem quadradona, não precisa falar nome, né? Enfim. Nossa, minha aula sobre isso foi horrível, não lembro nada disso. Ou, nossa, minha aula foi mó legal. A Giovana, ela falou que a maioria dos temas foram sempre do mesmo jeito, né? Então, eles aprendiam com livros e apostilas e talvez algumas discussões em sala de aula. Mas ela sugere que para tratar fotossíntese poderia ter algumas aulas práticas, levar algumas plantas para eles fazerem experimentos. Legal. Mais alguém? Eu posso falar? Acho que eu prefiro falar do que escrever. Lógico. Toda vez que eu penso em escrever uma aula, uma sequência didática, primeiro eu penso muito na turma, para ver o que eles querem saber. Então, talvez, dentro dessas temáticas, ver o que eles sabem sobre eu ter um lugar de partida e procurar alguma coisa que esteja acontecendo no momento, ou que eles tenham curiosidade para a gente pegar aquilo e usar como pontapé. Então, por exemplo, fake news,
tá várias, você acabou de falar, né, os terraplanistas, e se a gente for pegar a notícia antiga ou as coisas de agora que estão acontecendo com a Covid, então talvez dê para falar disso, eficácia de medicamento, mesma coisa, já dá para puxar sobre a cloroquina, dá para a gente falar sobre uma possível vacina, a fermentação, fotossíntese, pegar tudo em conjunto, talvez fazer uma visita, bolar uma horta, alguma coisa nesse sentido, que eles realmente tenham interação, que eles tenham que pôr a mão para fazer. Ou jogos, eu gosto muito dos jogos, eu sou da galera que pega jogos educativos ou cria jogos para tratar de um assunto. Então, geralmente eu vou para esses lados, assim, pelo menos é o que eu gosto. Quando você fala de trazer um assunto atual, você fala de trabalhar isso como debate? Talvez como um debate, por exemplo, se a gente fosse falar sobre a Covid-19, sobre os medicamentos, colocar o porquê que eles não estão indo para a sala de aula. A gente chegou a conversar isso com uma das salas que a gente está tendo estágio por EAD, né, para falar o porquê que a gente está naquele formato. E aí a gente começou a falar um pouco sobre o Covid, mas a gente estava tratando sobre saúde, né, então puxou uma coisa na outra, aí já falamos um pouco de medicamento, e a gente, tudo dentro daquele ambiente, né, de saúde, a gente, num tema grande, foi indo para as partes pequenas, mas, tentar pegar alguma coisa que esteja, que eles ouviram falar, ou que eles têm curiosidade, ou uma história que alguém conhece, se sinta vontade de falar, ou alguma coisa nesse sentido. Maravilha. O Gustavo mandou aqui no chat também, né? Até mesmo uma horta na escola para explicarem a fotossíntese. Fake news, creio que o professor poderia levar diferentes notícias, incluindo essas fakes, para possivelmente perceberem a similaridade com as notícias reais e a facilidade de divulgação. Aí a Juliana mandou que o ensino dela foi dada a matéria praticamente da mesma forma, ainda que ela tenha mudado de escola mais de uma vez. Os professores às vezes nem eram ruins, mas eles estavam sempre muito presos àquele método clássico em que se usa livros e textos e toda a matéria jogada em cima dos alunos, sem saber se eles estão preparados ou não para receber e entender aquela informação. Bem realidade, né? Nua e crua. Eu acho que em relação à fotossíntese, normalmente o máximo que o professor consegue fazer com uma lousa, assim, é desenhar uma folhinha, tentar explicar de uma forma mais simples. Só que acredito que hoje em dia a gente tem vídeos muito mais explicativos, muito mais ilustrativos sobre isso. Acho que mostrar isso para os alunos fica mais fácil de entender. Caso também a escola não tenha uma sala de informática para demonstrar isso, seria legal colocar os alunos mesmo como se fossem a reação da fotossíntese. Por exemplo, em relação ao foto, excitando o gilacoide, aí um elétron saindo, então o aluno iria sair no lugar do elétron. Então, uma parte mais dinâmica para mostrar como que são essas reações, porque elas são muito complexas, então os alunos podem ficar só decorando isso e não aprender de fato o que é realmente que está acontecendo ali dentro da planta. Adorei a ideia do teatro. Tem uma amiga que faz mestrado com isso, inclusive, o produto dela. Mais alguém gostaria de expor alguma ideia? Contar um caos? Bom, se alguém quiser falar, tá? Só me interromper. Opa, que chegou aqui. Eu acredito que os alunos são muito práticos, muito visíveis. No ensino fundamental 2 e no médio, eu tive 2 professores de biologia que foram marcos na minha vida. Eles criavam músicas, chamavam a gente para participar das aulas, traziam aulas práticas para a gente, e isso facilitou muito o nosso aprendizado. As aulas estão muito engessadas e acabam perdendo a essência do que realmente se quer, que é ensinar o aluno. Sim. Eu vi que bastante gente falou de atividade prática, né? Ou que queria que o professor tivesse levado mais, ou agora no caso da Júlia, né, falou que o professor trazia atividades práticas. Quando o professor trazia essas atividades práticas, normalmente como que elas eram? O professor dava o material para vocês, ele dava um roteiro e vocês tinham que ir seguindo, ele fazia o experimento ali na frente, vocês tinham que explicar o que estava acontecendo.
roteiro, tipo as nossas aulas aí, né, na facul. Roteirinho, entra lá, olha, tal. Estaçãozinha, né, tem bastante professor que usa estação também, igual a gente faz aula de algumas disciplinas aí também tem que fazer rotação. Eu posso falar? Licença. Ou como que vocês fariam a prática, né, com os seus alunos de fotossíntese, por exemplo? O meu som tá baixo? Ai, tem alguém falando, meu Deus. A Giovana queria falar, mas ela tá falando baixinho. Acho que não dá nem pra escutar. Eu não tô ouvindo. Colírio? Acho que ela não tá abrindo o microfone. Gente, eu fui Aí. buscar meu fone, meu microfone não tava funcionando. Pode falar. Então, como a gente não tinha laboratório em algumas aulas, o professor levava na frente da sala e ele dava as práticas pra gente demonstrando. Só ele fazia e a gente via. E aí depois vocês tinham que tentar chegar a uma resposta ali, ou o professor dava a resposta já também? Ele já ia explicando, ele ia fazendo e explicando o porquê e a gente via. A gente não fazia, a gente só via ele fazendo mesmo a prática. Maravilha. Bom, então assim, toda vez que a gente tenta sugerir, né, alguma aula diferente, as primeiras coisas que aparecem são atividades práticas, são essas atividades mais dinâmicas. No entanto, nem toda atividade prática, nem toda atividade dinâmica, ela configura, né, uma educação empreendedora, nem uma metodologia ativa e nem uma atividade investigativa, tá? Então, não é porque é prática que é investigativa. Não é porque é prática que é ativa, tá? Uma prática com um roteiro, onde é só ele seguir algo, né, um passo a passo, você só está estimulando ele ali, a capacidade dele ler e reproduzir, ok? E é exatamente isso que eu pretendo, né, tentar e dar uma desconstruída com vocês na nossa oficina de hoje. Bom, a educação empreendedora, até quando a Currículo veio me convidar, né, eu falei assim, olha, eu não vou chegar lá e ensinar cada um a abrir sua vendinha, né, não é nada disso. A educação empreendedora, ela vai muito além da área empresarial, tá? Então, uma educação empreendedora não é para formar um administrador, não é para formar um empresário. A educação empreendedora, ela toma como objetivo a atitude empreendedora, independentemente do que você escolher fazer da sua vida. Então, se você for um professor, você vai ser um professor empreendedor, na sua ação, tá? Não é que você vai comprar uma marca e revender, nada disso. A sua ação, a sua postura é uma postura empreendedora. E ela tem como objetivo desenvolver várias competências, tanto do indivíduo quanto do coletivo, de modo que a pessoa e a comunidade em que ela vive consegue ter ideias, né? Analisar o que está acontecendo ali, modificar o que está acontecendo ali, né? Olha Paulo Freire aí de novo, de certa maneira gerando um valor, nem sempre econômico, né? Mas às vezes também econômico para aquela comunidade. E ela tem sempre como foco um desenvolvimento sustentável, tá? Então é um desenvolvimento que vai dar lá o lucro financeiro, pode ser que sim, mas ela tem que dar um lucro, ela não pode, né, ter um dano ambiental excessivo, ela tem que considerar o grupo social que está envolvido nessa ação, como que essa riqueza produzida está sendo distribuída ou não, a quem, né, que essa ideia vai favorecer ou a quem que essa ideia vai prejudicar. Então, a ideia de uma educação empreendedora é a gente possibilitar que o nosso aluno cresça e vire um ser humano que faça escolhas criativas, de modo que ele saiba que aquela escolha que ele fez afete positivamente o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, a gente chama isso de cooperação sistêmica. Um ajuda o outro. Ninguém, né, o crescimento de ninguém vai acontecer
em detrimento do outro, ok? Bom, essa educação empreendedora, ela tem que estimular o aluno a ser autônomo, tá? Então, ele tem que se virar, ele tem que analisar, ele tem que pensar e ele tem que fazer escolhas, tá? E uma vez fazendo escolhas, ele tem que entender as consequências daquelas escolhas. Tudo bem? Então, de novo, eu trouxe uma frase aí do Paulo Freire, que diz, né? Quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Então, a educação empreendedora, ela tem como objetivo final fazer com que as pessoas estejam aptas a transformarem a realidade onde elas vivem para melhor, sem prejudicar ninguém, tá? E mais, né? Tentando trazer as outras pessoas junto com ela. Para a gente conseguir ter um aluno que tenha um pensamento como esse, tá na cara que essa educação tradicional que a gente teve, que muitos relataram aí, não vai possibilitar. Não dá, tá? Não dá. Você não tem, se você for, né, tentar ali empreender, arriscar, vai ser na vida real. E aí o tombo, né, pode ser muito maior. Na escola, a gente pode arriscar à vontade. Ok? Então, a gente arrisca, a gente acerta, a gente erra e a gente vai aprendendo a fazer essas escolhas. Bom, uma maneira da gente conseguir desenvolver essa educação empreendedora é utilizando algumas metodologias ativas. E aí a gente tem, né, uma lista de metodologias ativas. Vocês já devem, inclusive, né, quem está aí um pouco mais para frente na licenciatura, ter passado por várias, né, estudado várias, até aplicado, desenvolvido várias. Mas qual que é a base aí das metodologias ativas? É você desenvolver um aluno que seja protagonista. Então, essa palavra é super, super usada, tá super na moda. Você vai ver textos, né, que vêm de órgãos superiores, super tá ali, né, o aluno tem que ser protagonista do próprio desenvolvimento e tudo mais. Então, é o aluno que ele consegue, que ele aprende como aprender, né? Então, ele sabe, ele tá ali desenvolvendo a si mesmo. Para isso, ela sempre considera os conhecimentos prévios dos alunos, foi citado aí por alguns de vocês, e ela propicia experiências e vivências das quais esse aluno vai conseguir, né, tirar alguma conclusão ou algo que ele possa levar para a vida dele, que não seja restrito àquele momento. Mas e o professor, né? Cadê o professor? Quem é o professor nessa metodologia ativa se o aluno está fazendo tudo praticamente? O professor, ele é o mediador. O professor é aquele que vai colocar a pulga atrás na orelha. O professor é aquele que vai lá dar uma cutucada, que vai dar uma animada, que vai lá e fala assim, você tem certeza que isso que você está fazendo vai dar bom? Né? Vai deixar o aluno, tipo, encafifado, né? Ele vai trazer os problemas, ele vai trazer materiais, assim, por exemplo, saiu uma notícia nova, ele pode trazer ali para o aluno debater. Enfim, ele vai ser o cara, né, ou a mulher, que vai estar gerindo ali, né, mas ele não é mais detentor do saber. Então, a gente não quer mais aquele professor tradicional, né, aquela educação bancária, que, nossa, eu sou professor, eu sei mais que todo mundo, senta aí, fica quieto, que eu vou ficar falando, porque eu sou muito bom. Não é mais assim. Então, ele vai deixar com que o aluno aprenda, com que o aluno tome as rédeas do próprio aprendizado dele. Então, ele vai ser ali um guia. Ele não é mais o detentor do saber, tá? De novo, uma frase que faz todo sentido, né? Do Paulo Freire, que educar é impregnar de sentido que fazemos a cada instante. Por quê? Para o aluno ver graça naquilo que está fazendo, né? Para ele entender por que ele está fazendo, tem que ter um motivo. Ele não vai chegar ali e só ver a gente como a gente era como aluno, né? Tem coisa que o professor mandava fazer que a gente achava horrível, porque o professor nem explicava, né? Nem uma explicação mínima do porquê que a gente estava aprendendo aquilo. Então, quando a gente fala de metodologia ativa, algo que surgiu aí bastante do que vocês disseram, sempre trazer contextos do ambiente onde ele vive, da realidade onde ele vive, do mundo, né? Contextos globais, enfim. Então, ela sempre tem que estar ali articulada com o mundo. Ela não pode mais ser uma informação separada. Ela não pode mais ser assim, olha, essa aqui é a caixa da biologia. Hoje é aula de biologia. E abre a caixinha assim, pega a biologia e enfia na cabeça do aluno. Aí fecha.
nossa, agora é aula de geografia, e abre assim a gaveta da geografia e bota ali na cabeça do aluno. Não dá mais para ser assim. E a metodologia ativa, ela vem exatamente combatendo esse tipo de postura, combatendo esse tipo de educação. Dentro das metodologias ativas, eu trouxe a atividade investigativa, que é a base do meu mestrado, não do meu projeto, né, do meu programa. O meu programa tem como base as atividades investigativas. Então, o que é uma atividade investigativa? Uma atividade investigativa é quando o aluno ele vai olhar para alguma coisa, né, ele vai observar um fenômeno, ele vai observar qualquer coisa e vai encontrar um problema ali. Um problema não significa que é algo errado, tá? Mas algo que ele não sabe responder logo de cara. A partir do momento que ele encontra aquele problema, ou que o professor dá aquele problema para ele, né? O próprio aluno vai levantar hipóteses do porquê, né, aquilo está acontecendo. Esse aluno, sozinho, mas há uma preferência por ser sempre em grupo, né, mas pode ser sozinho também, mas ele ali, né, com o grupo dele, vão levantar várias hipóteses e vão construir modelos para provar ou não aquela hipótese dele. Então, ele vai tentar, né, provar ou contestar a hipótese que ele criou. Com o modelo construído, eles vão fazer previsões. Olha, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode não acontecer, isso aqui desse jeito, pode ser que dê isso. Eles vão ali discutir, fazer previsões. Vão testar, analisar esses resultados, ver se confirmam as hipóteses, né? Ver se que era o que eles esperavam, ver se não era, vão discutir. E a última etapa da atividade investigativa é que eles vão ter que convencer os colegas de sala do porquê que o trabalho deles, né, deu certo ou deu errado, tá? Então, não é só convencer os colegas, explicar para os colegas o resultado final. Eles vão ter que explicar por que que eles montaram aquele experimento daquele jeito. E os colegas vão ficar o tempo todo questionando. Então, essa etapa aí do convencimento de pares é tipo a gente tentando publicar um artigo numa revista, né? Então, você manda ali sua ideia, um monte de gente ali vai ler e tentar achar defeito, né? Jogar umas críticas ali, olha, melhora isso, melhora aquilo e tal. Críticas construtivas, às vezes vão ter os alunos ali mais mané, né? Que vão tentar prejudicar o coleguinha ali, né? Tentar ser de bonzão, mas enfim, isso aparece, tá, gente? Estamos falando de escola real. Mas essa ideia aqui do convencimento dos pares é extremamente importante. Na verdade, todos os momentos aí são, tá? Bom, legal. Nossa, que ideia bacana, né? Mas a escola de verdade não é assim. E você não chega lá na escola, bate na sala da diretora e fala, olha, galera, vamos fazer isso aqui virar uma escola da Finlândia, né? Não dá para ser assim. Não é assim. Muito menos, né, em escolas mais tradicionais ou escolas públicas que você tem ali um sistema, né, que está ali te fechando, né, te aprisionando. Você tem um conteúdo a cumprir, você tem que digitar uma nota num sistema. Você tem uma escola sem laboratório ou com laboratório capenga. Você tem uma escola com 1 milhão de alunos numa sala de aula. Você tem uma escola com muitos alunos com realidades muito diferentes e dificuldades muito diferentes. Então, isso daqui é muito lindo no papel, como isso e como isso. Tudo é muito lindo, tá? Só que, né, não querendo já jogar um balde de água fria, mas a realidade não é assim. Nossa, então vamos ficar reclamando o resto da vida e fazer a vida dos nossos alunos um inferno porque não dá para fazer nada. Não, não é isso também. Então, eu queria discutir aqui com vocês hoje como é que a gente, como seres humanos normais, limitados, professores, que não conseguem mudar um sistema inteiro, conseguimos fazer a diferença e conseguimos adaptar essas metodologias inovadoras, mesmo que seja em alguns momentos, mesmo que sejam em algumas aulas, mesmo que no fim do bimestre você tenha que dar uma prova para o seu aluno, porque você tem que registrar uma nota no sistema, tá? E a sua escola ali, de repente, obriga que você tenha uma prova mesmo, né, no papel, impressa ali, bonitinho. Então, como que a gente, mesmo com tanta dificuldade, com uma realidade e com sistemas tão engessados,
ainda assim a gente consegue fazer valer uma ideia como essa daqui, tá? Então, novamente, uma frase do Paulo Freire: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Já digo para vocês, galera, e quem tem interesse em ser professor, que não é chegar na sala e falar, olha, a gente tem uma ideia nova, né, tal, e todo mundo vai ficar super animado e vão adorar e vão fazer, não, tá? Há uma dificuldade de aceitação para novidade, inclusive por parte dos alunos, né? Eles vivem reclamando que querem coisas novas, mas quando você leva coisas novas, eles se assustam, ou eles se escondem, ou eles não fazem, ou eles acham que essas metodologias ativas são só enrolação, tá? E não é bem assim também. Então, já adianto que é algo que demora, tá? Vai um tempo, você constrói aquilo com a sua sala, você constrói aquilo com seus colegas professores, com a sua coordenadora, com a sua diretora, tá? Com a sua escola. Não é toda escola que acha legal você tirar a sua sala e ir para o pátio. Então, assim, tem muitas dificuldades, mas vale a pena, tá? Para você e para os seus alunos. Focando aqui um pouco na nossa atividade investigativa, qual é a diferença, né, dessa atividade investigativa para uma atividade prática como as que vocês me descreveram, né? Aqui não tem roteiro, tá? Não tem. Aqui não tem professor fazendo e aluno olhando. Aqui é tudo na mão do aluno. E eu trouxe para vocês, né, essa tabelinha de grau de liberdade, não sei se vocês já viram. Essa daqui é para atividades experimentais, mas para atividades não experimentais, que também dá para fazer atividade investigativa sem ser experimental, segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, nós temos aqui, né, o grau 1 e o grau 2 ainda são aulas tradicionais. Então, ó, no grau 1, o professor que dá o problema, o professor que levanta a hipótese, o professor que passa todo o roteiro ali, né, todo o plano de trabalho, o aluno vai lá e coleta os dados, né, segue o roteiro, coleta os dados, e o professor que faz a conclusão. No grau 2, o aluno já pode palpitar aqui um pouco na hipótese, mas ainda é o professor que está tomando a rédea desse momento. O aluno ainda pode palpitar um pouco no plano de trabalho, mas ainda é o professor que está aqui, né, tomando as rédeas. O aluno é responsável pela obtenção de dados e as conclusões, elas já começam a ser debatidas. O professor não vai lá e simplesmente fala isso, ponto final. A gente começa a considerar uma atividade investigativa, que é aquela capaz de promover uma educação empreendedora, a partir do grau 3, tá? Então, grau 3 igual grau 4 são o que a gente considera atividades investigativas, e sempre, né, sempre não, mas indica-se que vocês têm de passar pelos graus, assim, gradativamente, para você sentir a sua turma. Cada turma é uma turma. Então, se essa turma é super legal, né, bacana, conseguem ali, né, ter uma postura. Se eu trouxer uma atividade solta, eles vão tacar fogo na cortina, já posso tentar começar ali do grau 3. Ah, não, ainda é uma turma, né, que, meu Deus, vou ter que ir aos poucos. Tenta fazer algo aí com grau 2. Beleza? Bom, então aqui no grau 3, né, o professor dá o problema, ele, junto com os alunos, levanta a hipótese, mas já são os alunos que pensam como que vão testar aquela hipótese. E o professor só vai lá dar uns palpites, sabe? Vai lá e dá, né, uma cochichada assim, será, não sei o que tem, né, não sei não. Enfim, ele vai dando um guia. O aluno, de novo, obtém os dados e a discussão também é com todo mundo. No grau 4, o professor traz o problema e o aluno se vira todo o resto. Então, ele em grupo vai levantar as hipóteses, ele em grupo vai determinar como ele vai testar, ele vai obter os dados e aí traz essa discussão. E o grau 5 seria uma feira de ciências, mas não é aquela feira de ciências que você senta na semana e faz um negócio só para apresentar para o pai no fim de semana, tá? É aquela real feira de ciências onde o aluno, né, o grupo de alunos encontram um problema, ou na escola, ou na comunidade, ou um problema a nível global, e eles, né, levantam hipóteses sobre aquele problema que é de interesse deles mesmos,
Eles mesmos planejam como testar aquilo, eles mesmos coletam os dados, e, de novo, o momento de conclusão é sempre para a turma. Então, é o momento que eles vão mostrar o que eles fizeram, por que eles fizeram aquilo, e a turma vai falar, mas por que você não fez do outro jeito? Tá? E é aqui, se muito bem conduzido, esse momento de conclusão, é onde eles mais, né, vão conseguir fazer essas conexões do porquê que o meu negócio deu certo, porquê que o meu deu errado, porquê que o meu tá igual ao dele, mas o meu deu errado e o dele deu certo, tá? Lembrando, quando eu for falar um pouquinho de avaliação no final, eu vou retomar isso. Mas quando a gente vai trabalhar atividades investigativas, errar não é problema. Na verdade, errar não é problema, nunca deveria ter sido, né? Nós fomos educados em uma escola que se a gente errasse, você levava um 0. Aqui não. Aqui, se ele errou, o trabalho dele que deu errado tem que ser apresentado e analisado e discutido com a mesma dedicação do trabalho lá que deu certo, né? Que chegou aquele resultado final que você, como professor, já esperava que fosse acontecer. Então, aqui não tem problema errar. Na verdade, é até bom que alguém erre, porque daí eles têm mais coisa para pensar. Porque eles vão ter que entender, né? E tentar criar hipóteses do porquê que aquilo deu errado. E aí, de repente, fazer um teste de novo. Beleza? Né? Enfim, isso daqui é uma atividade investigativa. Então, quando a gente fala lá em ir para a horta, é ir para a horta para eu dar o problema, falar o que ele tem que fazer, já dar um roteiro, ele só catar ou só pôr a mão ali? E eu vou fazer uma prática de fermentação. É eu dar o problema, eu dar a hipótese, dar as coisas para ele e ele só juntar as coisas ali no pote? Eu falar de fake news, sou eu trazer a fake news, mostrar como é uma fake news, enfim, né? E ele só olhar ali e falar, isso não é? Eu estou desenvolvendo um aluno crítico? Eu estou desenvolvendo um aluno autônomo? Ele está sendo protagonista? Eu acho que não. Tá? Na verdade, eu tenho certeza que não. A gente chegar para os nossos alunos e falar, você tem que ser crítico, não vai fazer eles magicamente serem críticos. Você tem que ser proativo, não vai fazer eles magicamente serem proativos, gente. Eles têm que fazer. Isso é desenvolvido. É só olhar pra gente, o tanto que a gente cresce, né? Camelando aí, ralando o tanto que a gente cresce quando a gente entrou na faculdade, quando a gente tá saindo da faculdade. E muito mais ainda, né? Tô formada há uns anos e olho para trás e vejo que tô totalmente diferente do que eu era há alguns outros anos e espero estar totalmente diferente daqui a alguns anos. Por quê? Porque alguém veio para mim e falou assim, mude. Não, porque eu fui lá, né? Eu bati a cara, eu errei, eu acertei, eu colhi frutos e eu aprendi. E é isso que a gente tem que proporcionar para os nossos alunos. Então, não é porque eu levei o meu aluno num laboratório que eu estou dando uma aula investigativa, que eu estou possibilitando que ele seja protagonismo do próprio aprendizado. Não. E a gente, como professor, ainda tem, né, ainda é perceptível, né, muitas vezes, né, eu lanço o desafio e eles ficam, por exemplo, demoram um pouquinho para responder, né, como vocês demoraram para digitar e tal, é normal, né, você está processando a informação, e eu já fico aqui, né, me coçando, querendo dar a resposta, então você tem, né, que como professor também ter, se autorregular, né, para você não falar demais, para você não deixar escapar, né? Para quando o aluno dá uma resposta, você responde para ele dando um sorrisinho, né? Indicando que ele já acertou, ou faz uma cara, tipo, levanta uma sobrancelha assim para falar que, tipo, nossa, não tem nada a ver isso. A gente precisa se regular para não dar dessas, tá? Para realmente deixar a surpresa ali e para eles entenderem como fazer, por que fazer. E ainda analisar o que aconteceu no final, tá? Eu costumo, de um jeito bem simplificado, né? Mas pensar na atividade investigativa da seguinte maneira. Faço uma atividade ali, ou aparece alguma coisa, o aluno me dá uma resposta, aí eu olho bem no fundo dos olhos dele e falo assim, então me prova, meu querido. Me prova que isso que você falou é verdade.
te vira, tá? Então, ai, que legal, olha, a fotossíntese é a luz, a água vai formar isso e isso. Então, me prova. Me prova que é isso mesmo. Me prova que precisa disso mesmo. Você consegue? Tenta aí. E solta na mão dele, tá? Solta na mão do grupo. Então, atividade investigativa, você realmente vai dar o problema para ele. E o resto é ele que vai se virar. Você, de novo, né? É o cara que estimula, é o cara que cutuca, é o que vai lá e não deixa ele desistir, é o que vai lá e fala, olha, será que não seria legal fazer essa relação? Ou, olha, será que isso aqui, né, tá fazendo sentido? Né? E que tal você tentar pensar para um lado de lá? Mas você não pode, você tem que segurar a tua língua, a tua vontade de dar aquela resposta rápida e deixar que o aluno fique ali, né? E realmente bote os miolos para funcionar. De novo não, né? Lembrando que esse problema que você dá para ele não pode ser um problema muito fácil, que ele, assim, decorou uma fórmula e resolveu, tá? Não pode ser um problema muito fácil. E também não pode ser um problema muito difícil, que para a idade dele, para o tanto ali de coisa que ele aprendeu, de vivência que ele tem, vai ser impossível dele responder, tá? Então, o mais difícil para elaborar uma atividade investigativa é a pergunta-problema que você vai fazer para eles. Ela não pode ser muito limitante, ela não pode ser muito fácil, mas ela não pode ser muito difícil. Então, isso demanda, né, para você fazer uma atividade investigativa, você tem que pensar muito. Já tem algumas ideias, né, dos possíveis resultados que podem surgir e saber que vai surgir resultado que você nem pensou. E é incrível, tá? É, assim, surpreendente. Surpreendente. É muito legal. E eles se sentem, né, cientistas por um dia, o que também é incrível. Ou por mais de um dia, né? Quando faz a plantinha crescer lá do feijãozinho, não é num dia só que ele cresce. A horta também, né? Então, ele vai saber explicar aquilo, porque foi ele que fez. Ele que teve a ideia, ele que discutiu com o colega de grupo que queria colocar do lado direito, e ele falou, não, do lado esquerdo é melhor, e ficou ali, né? Ficar 15 minutos tretando até chegar numa solução, num acordo. Então, ele tá ali, ele tá construindo. Vou dar um exemplo, né? Não sei quem já teve essa disciplina, eu acredito que ela ainda é oferecida em Jaboticabal. A disciplina do professor Barbante, de fauna, que ele chega lá nas primeiras aulas, né? Explica como funcionam umas armadilhas, tal, né? Explica ali alguns conceitos, alguns índices, e joga na nossa mão as armadilhas, divide a gente em grupo, sorteia a área da faculdade e fala, ó, querido, no fim de semestre eu quero que você me traga quantos bichos tem, né? Uma análise dessa área, tá? Era isso. Então, a gente que ia, olhava, né? Eu lembro que eu caí com a mata ciliar quando eu fiz essa disciplina. Então, a gente ia até, né, lá perto a caminho do CPPAR, chegava lá, parava o carro, e aí, né? Vamos para a direita, vamos para a esquerda. A gente que decidia. Vamos ficar aqui onde está mais sussa, né? Que está mais fácil de andar? Ou a gente vai se embranhar ali para o meio? A gente que decidia. O que a gente quer encontrar? Ah, e essa armadilha? Eu vou pôr ela no sentido do rio ou indo para o rio, né? Enfim, como é que eu vou fazer? Onde que é um bom lugar para eu instalar uma rede de neblina? Como que eu vou marcar o meu gambá para saber que esse é o mesmo gambá que eu peguei da outra vez ou é outro gambá? Então, assim, era o grupo que decidia. Tá? O tanto que a gente ralou, mas o tanto que a gente aprendeu, não está escrito. Se ele tivesse ido lá e falado, olha, isso aqui é essa armadilha, você monta desse jeito, nesse lugar, blá, 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 blá. Eu tenho certeza que muita coisa a gente não teria aprendido como a gente aprendeu. Porque é diferente quando você aprende lá sofrendo, né? 5 horas da manhã indo lá tirar, ver se pegou alguma coisa na armadilha. 6 horas antes da aula ir lá, botar comidinha na armadilha de novo. Nossa, aí fugindo das capivaras. E aí pegou um gambá que era brabo, queria morder a gente. Uma vez entrou uma saracura. Nossa, numa armadilha, era mais bravo que todos os outros bichos juntos, meu Deus, enfim, e eram problemas ali da vida real, não, né, mas do momento real que a gente vivia, e foi incrível, e é um super aprendizado.
tá? Nossa, dá para eu fazer isso em todas as minhas aulas? De novo, infelizmente, né, tô sendo bem real, não dá. Não dá para ser assim, porque a gente ainda está num sistema educacional, num país, né, que ainda tem uma educação muito tradicional, que ainda é dividida em série, ainda, enfim, né, vários ainda aí também daria, a gente poderia ficar aqui horas e horas dando sugestões e comparando com outros exemplos ao redor do mundo totalmente diferentes do que aparece na maioria das escolas brasileiras. Mas você, como professor, você pode, você deve, toda vez que você puder, fazer algum tipo de atividade dessa maneira, que estimule os seus alunos, que jogue a responsa para eles, que faça você segurar a sua vontade de dar resposta e de mandar em todo mundo, né? Tipo, ah, meu Deus, eu quero falar tudo, eu estudei muito, eu quero falar. Você vai falar, calma, galera. Mas deixa o seu aluno ali ter um momento dele, tá? Não seja ali, né, o cara que fica vomitando informação. Bom, aí eu trouxe... Ah, configurou de novo aqui. Eu trouxe para vocês a mesma pergunta que eu fiz lá da outra vez. Se você tivesse que montar uma aula investigativa para desenvolver aquelas habilidades, né, para oportunizar o desenvolvimento daquelas habilidades empreendedoras no seu aluno, como você pensaria uma atividade investigativa sobre essas temáticas? Como que você só planta sementinha? Eu queria falar, mas eu não sei também se vai estar certo. Inclusive, eu vou chamar o Júlio para conversa, que ele está aqui na sala. Júlio, eu não sei se você lembra do jogo que a gente elaborou uma vez, da Cidade em Ação. O jogo era basicamente assim, ele começava com uma questão que o pessoal tinha que resolver. E esse jogo eu acabei adaptando em outras disciplinas para várias temáticas, fazendo ele ser um recurso educacional aberto para o professor poder modificar. E ele funciona como Scott Lanyard. Então, com essa pergunta, os alunos eles tinham que caminhar pelo tabuleiro em vários lugares buscando informações. E cada aluno ele teria uma informação diferente que não necessariamente a mesma que o outro. E aquela informação ele não sabe se ela realmente é verdadeira ou não. Então ele também teria que pensar da onde ele está pegando essa informação, se ele acha que aquilo é válido, ele teria que relacionar. Então ele joga o jogo inteiro, passa por todos esses lugares, até em grupo eles conseguirem elaborar alguma resposta para aquela problemática e apresentar isso para o portão da cidade para solucionar o problema. E daí os alunos eles têm que, em comunidade, né, achar uma solução. E eles que tiveram que procurar, saber onde procurar, relacionar os conhecimentos, mas é como eu falei, eu gosto muito de jogos. Então eu não sei se esse jogo que a gente acabou criando, ele enquadra para essa questão mais investigativa, porque a gente só deu a problemática e falou, olha, encaminhem pelo jogo, busquem as informações, vocês que vão ponderar se é verdadeiro ou não, vocês vão, o saber popular, o saber científico, vocês vão também ver a realidade. Então eles iam numa app e lá tinha informações do que estava acontecendo, então eles tinham que pegar tudo aquilo, entender o que estava acontecendo para buscar talvez soluções para o problema que a cidade tinha. E esse jogo acabou colocando sobre saneamento básico e depois eu coloquei indo para uma outra temática. Mas eu não sei se esse jogo ele se enquadraria, porque daí eu consigo colocar ele em qualquer temática, só que eu tenho que mudar as cartas e mudar a minha pergunta. E também adaptar para o nível de ensino que as crianças estão. Massa. E aí, gente, vocês acham que é investigativo ou não?
Porque eu, sinceramente, agora parando pra pensar, eu já não sei se é, porque antes eu achava que era, e agora bateu a dúvida. Não, eu acho que sim, eu acredito que sim. É investigativo, porque tira o aluno de espectador, né? Uma forma de espectador passivo, e coloca ele como um sujeito ativo, né? Para resolver um problema em comunidade, que seria o aspecto que a educação tem que ter, né? De fazer um cidadão, né? Formar um cidadão consciente, né? E que também consiga se comunicar, argumentar e formar opinião em conjunto e se formar uma ação, uma coisa efetiva dentro da sociedade. Eu acredito que sim. E eu sou o E o Júlio da Maria jogo, também. e o jogo, a Situação Problema, ela vinha de coisas que estavam acontecendo na cidade dos alunos. Por exemplo, quando eu fiz pré-didática, o problema eram as queimadas que ocorrem, né? O problema das queimadas em cana e tudo que isso acarreta. E aí, no outro era de saneamento. Então, assim, na minha percepção, é investigativo. Só que agora eu tenho dúvida se essa plataforma, esse jeito de se tratar, ele é. Porque ele é manipulado, vamos dizer assim, porque as respostas, as informações que eles vão ter dentro do jogo foi a gente que fez. Então eu não sei o quanto ele pode ser, entendeu? Alguém quer dar opinião? A Maria Liz falou que acha que o jogo é assim. Eu acho também, mas eu vou Júlio deixar para também todo acha. mundo falar também, porque senão eu estou dois conversando só. É tipo, minha graduação foi uma mentira, porque faz uns 2 anos que eu gosto desse jogo, aí eu fico, meu Deus, será que não é? Acho que ninguém mais vai se manifestar. Então, é sim, é investigativo, tá, Maria Fernanda? Pode ficar tranquila. É uma atividade investigativa estruturada, tá? Nem sempre a gente pode dar uma atividade investigativa totalmente aberta, né? De novo, né? É lindo no papel, mas vamos lá para a nossa realidade. Então, olha que legal seria, né? Se eu pedisse para eles bolarem, ou melhor, se eu desse um problema e eles pensassem que daria para bolar um jogo para resolver esse problema. Aí seria, tipo, hiper mega investigativo, né? Em todas as etapas. Mas continua sendo investigativo. É estruturado, porque você dá ali o jogo, mas dali para frente, né? São eles que têm que ir atrás da informação, são eles que têm que fazer as conexões. Então, é investigativo, sim. Tá? A Juliana mandou aqui no chat um jeito, né? Que ela sugeriu aí para fazer a aula ser investigativa. Então, ela explicaria o processo, ou da fermentação, ou da fotossíntese, e pediria para que eles mesmos pensassem num método de provar aquela informação. Então, ela ia, né, lá para a lousa, lá para o slide, ó, fermentação é isso, fotossíntese é isso, em aulas separadas, né? Fotossíntese é isso. Prova aí para mim que isso aqui que eu falei é verdade. Era algo mais ou menos assim? Legal. É investigativo também. Tá? Aí, de novo, né? Cai na sua escola. Como que esses alunos, né, se comportam? Eles estão acostumados? Eles sabem? Eles ainda têm autonomia, né? Para você chegar lá, né? E só jogar? Ou eles vão ficar, sei lá, mexendo no celular a aula toda, né? Vai da realidade. De novo, né, gente? Sempre a realidade que você está encontrando ali. Quem são aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão ali? Como é a escola que você estuda? Tem um lab ali super equipado, com um monte de coisa? Ou não tem nada? Eu, por exemplo, tenho uma caixa aqui, uma caixona preta, que tá enfiada, né? Porque não vou para a escola há um tempo, presencialmente. Cheia nossa senhora, de material reciclado. Então, tem ali caixinha, né? Potinho, latinha, pedaço de tecido, barbante, fitinha, bexiga, tem de tudo, tá? Então, assim, inclusive o meu projeto de mestrado, ele tem como base atividades investigativas de baixo custo, exatamente porque é essa a realidade que eu encontro
na escola estadual onde eu trabalho. Então, é uma escola que não tem um laboratório, assim, realmente não tem, né? Que tem um laboratório ruim, não tem um espaço para isso. Se eu vou fazer qualquer atividade, tem que ser na sala ou no pátio, e aí no pátio é aquela confusão, né, dos alunos circulando. Então, o meu mestrado é exatamente pensar em atividades investigativas de baixo custo para serem aplicadas em qualquer tipo de espaço, tá? E isso é legal de se pensar, né? A gente sempre costuma pensar no mais fácil, e aí a hora que a gente vai para a sala de aula e encontra uns babados assim, a gente tem que adequar, tem que se virar nos 30. Mas alguém tem alguma ideia de como faria algum desses temas ser uma aula investigativa? Numa boa condição ou numa condição ruim? Podem imaginar aí a escola do jeito que vocês quiserem. Juliana, Oi. eu posso fazer uma pergunta rapidinho, que me veio uma dúvida aqui. Nesse tipo de atividade, assim, eu ainda estou estudando, eu nunca tive práticas na escola, assim, mas o professor, ele dá, por exemplo, ele deixa os alunos a pesquisarem na internet, essas coisas, ou os alunos, eles utilizam livro didático ou o espaço que ele tem na sala de aula para fazer, para responder? Depende do professor. Normalmente, um professor que tenta, né, aplicar uma metodologia dessa, está aberto para tentar algo diferente, ele não é um professor, por exemplo, que encana com o celular. Ele entende que o celular, se bem utilizado, é uma boa ferramenta. Então, normalmente, os professores que fazem esse tipo de atividade permitem, sim, que o aluno pesquise utilizando a internet, utilizando o próprio celular. Se a escola tem rede Wi-Fi, conecta. Se a escola tem sala de informática, conecta. Já adianto, né, que, por exemplo, na minha escola estadual, a sala de informática tem 2 computadores funcionando, que, assim, olhou torto, ele caiu. E minha sala tem 40 alunos, então, vira e mexe, eu tenho que rotear a internet, não tem Wi-Fi, né? Eu tenho que rotear a internet e deixo. E aí, quando a gente usa a internet, há essa preocupação das fontes. Então, também todo o trabalho, né? Isso eles vão aprendendo. De que fonte que eles vão procurar, e aí, isso é uma fonte segura, não é? Eles mesmos debatem, ou você como professor, né? Vai lá e fala, olha, será que essa informação está vindo de um local ok? Não é melhor você procurar aí, olha, Google Acadêmico, você vai, né, dando uns guias nesse sentido, porque a gente, como professor, biólogo, né, pesquisador, a gente tem muito mais experiência de onde encontrar essas informações. Mas normalmente o professor que faz atividade diferente assim, ele permite que use a internet. Eu, pelo menos, permito, e dos meus colegas eu sei que permitem também. Ah, sim, legal. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma ideia de como fazer uma dessas atividades aqui? Eu trouxe um exemplo de cada uma para vocês. Inclusive, a maioria já foi aplicada. Se alguém quiser ir. Eu falei sobre o uso da fermentação em relação ao pão e a fotossíntese em relação ao crescimento do feijão seria aplicado aqui agora? Ou tipo, se eu desse para os alunos fazerem, observarem a atividade, né, e tal, seria uma forma ou não? Fiquei com dúvida. Se você falar para ele fazer como fazer e só pedir para ele observar, não. Não é, porque ele só vai estar observando. Mas se eu trazesse o material e falasse, a gente vai fazer atividade em relação à fermentação, e aí eles fariam, por exemplo, trazia farinha, trazia coisas desse tipo, e eles fariam e observariam e eu daria explicação, mas no caso, seria uma atividade ou não? Ou isso poderia ser aplicado de outra forma, se seria bom ou ruim? Não sei. Que explicação você daria? O que juntar em quê? Ou a explicação que você está falando é fechar no final, junto com eles? Isso, fechar junto e falar, perguntar o que eles acham que aconteceu e junto com eles dar a explicação final do porquê aquilo aconteceu juntamente com as hipóteses que eles levantaram. Sim, se você jogou o material na mão deles e eles que tiveram que pensar em como usar aquele material, sim. Eu vou dar um exemplo.
Tem uma colega minha do mestrado que ela fez um experimento com eles para a biogênese. Ela queria provar, né? Explicar por que aquilo, por que, né? Não é assim, né? A vida não surge ali do nada. E não tem como ela fazer isso, né? Então, o que ela fez? Ela imprimiu figuras. Então, ela imprimiu a figura de um bife, de um pote, de umas mosquinhas, né? Enfim, ela imprimiu as figuras. Ela não tinha o material, ela não podia deixar a carne ali apodrecendo, ela não podia fazer isso. Então, ela imprimiu figuras, deu na mão dos alunos essas figuras e falou, olha, imagina que isso aqui é um negócio de verdade. E vocês têm que me provar que geração espontânea é uma balela, né? Como que vocês me provariam? Então, ela deu várias figuras impressas, não só aquelas que eram para ser usadas, então ela deu figuras ali que eram aleatórias, e eles, olhando ali os objetos impressos, que estavam representando objetos reais, tiveram que montar um experimento para provar para ela que geração espontânea não existe. Então, assim, ela tinha recurso zero. Recurso zero. E ela conseguiu fazer com que os alunos, sozinho, muitos alunos, né, elaborassem o próprio experimento, que a gente só chega lá na aula e fala, olha, foi assim, ó, pegou isso lá, não deixou os decompositores entrar, é assim, não deixou a mosca entrar, não botou ovo ali, não nasceu mosca. A gente já chega e já joga ali para eles. Ela não, ela jogou um monte de coisa ali e falou, olha, você tem isso, e muitas coisas, umas que davam para usar, outras que não davam. Me mostrem, né? Me dê um jeito de provar. A biogênese existe? Não existe, né? Balé, então me prova. E aí eles conseguiram chegar no mesmo experimento que o cientista lá atrás fez, sem nunca ter ouvido falar desse experimento que o cientista lá atrás fez. Então, com certeza, agora, eles aprenderam muito mais do que se ela só tivesse chegado e falado como foi que o cientista fez, porque ele não estava por trás do raciocínio. Outro exemplo, é uma atividade que tem no caderno do aluno do Estado. Nem sei se tem mais, né? Que agora está reformulando tudo. Mas era da vacina. Ele contava ali um pouco da história da varíola e contava do Jenner, né? E explicava assim, nossa, ele foi lá, né? A galera, todo mundo morrendo de varíola. E, de repente, as senhoras que trabalhavam com as vacas estavam plenas, maravilhosas. E aí ele joga para o aluno, né? E aí, por que será que essas moças que trabalham com as vacas estavam plena, maravilhosa? Daí eles falam, por causa do leite. Por causa que elas se encostavam na vaca. Porque no lugar que a vaca fica tinha não sei o quê. Porque... Enfim, eles bolavam, assim, várias hipóteses. E aí o livro fazia, tá, beleza, você acha que é por causa do leite? Você acha que é por causa de não sei o quê, Como que você testaria, né? Aí o aluno tinha que pensar, eu ia ver quem bebe leite, quem não bebe, enfim... E aí para a próxima, né? O Jenner foi e descobriu que o leite nem ficava lá para as senhoras, o leite ia para a cidade. As pessoas da cidade bebiam muito mais leite do que as moças que trabalhavam com as vacas. E por que a galera da cidade está tendo e as moças não estão tendo? E aí, de novo, e aí, o que vocês acham? Eu acho que é por causa disso, levantava hipótese. Daí virava, né, o livro, na próxima página estava lá. Ele foi visitar as vacas, de repente, as vacas e as mulheres, né? De repente viu que as vacas tinham umas feridas ali, né? E aí que aquelas mulheres tinham contato com aquelas feridas e ficavam doentes. Mas era uma doença bem de boa, assim, 2 diazinhos, e de novo, depois elas estavam plenas e nunca mais pegavam. E aí ele joga para os alunos de novo. E daí ele introduz o conceito de vacina. Então, ele mostra como foi o raciocínio do cientista. Porque, né, hoje a gente só chega e fala, olha, o cientista falou que a resposta é essa, acredite. E a gente vê que tem muita gente que não aceita mais isso, né? E, inclusive, é bom, né, que a gente questione coisas, né? Que a gente tem que também saber questionar e como questionar. Mas é interessante que o aluno entenda como a ciência foi construída. E não só o conceito que está sendo apresentado para ele. Então, essa atividade aí do Caderno do Aluno do Estado era muito legal, se fosse bem trabalhada. Você nem precisava do caderninho, né? Você podia montar ali, né? Fazer teatro, você podia trazer uns slides, você podia fazer um show ali na sua aula, mas a ideia era bem legal e não tinha nada de prática, né? Não tinha como você levar uma vaca ali, né?
com vacina, né? Enfim, e aí fazer o aluno relar na vaca, não. Era simplesmente texto, mas ele estava ali o tempo todo na posição, né, de cientista, olhando para o problema, pensando por que o problema está ali e tentando entender. E aí só no fim que aparecia o conceito de vacina. Então é incrível. Muito boa atividade. E simples. Você precisa de 0 materiais. Você pode fazer isso contando uma história. Igual eu acabei de fazer. Então, de novo, né? A atividade investigativa é linda. Mas nem sempre vai ser lá no lab, né? Mega preparado, com 20 microscópios, um técnico te ajudando. Ah, entendi. Muito obrigada. Aqui. Eu quero fazer licenciatura, só que ainda não faço do eixo. Aí eu pretendo fazer depois. Então, às vezes, eu tento pensar, mas é difícil. Não, mas e a gente vai, né? E quando você prepara uma atividade, acho que vai arrasar, e os alunos odeiam. Você sai de lá assim, mó na bad, aí você chega em casa, né? Pensa, nossa, o que aconteceu? Aí você muda para o ano que vem, tenta de novo, aí acerta. Ou com uma sala dá certo, com outra sala dá errado. É normal, viu, gente? E é difícil mesmo. Pensar, né? Por isso que, assim, esses momentos que vocês estão aqui, ou vocês vão para aula, ou vocês têm um colega ali que aplica uma coisa, né? Por isso que é legal conversar. Eu com a minha turma, a gente vive trocando, tem alguns amigos que também são professores, e vive trocando experiência mesmo, sabe? Olha, fiz isso, daí eu pego aquela ideia e falo, se eu modificar aqui, ó, dá para fazer, e de repente a gente tem uma construção ali, coletiva, né? Muito melhor do que as ideias originais. E vai que vai, né? Lê um artigo ali, vê o que o artigo sugeriu. Putz, isso aqui na minha escola é impossível de fazer. Como que eu posso adaptar para a minha realidade? Eu posso tirar isso, posso mudar isso, e vou, e faço, dá certo. E às vezes simplesmente brota uma ideia massa e você senta ali, né? Anota rapidão, para você não esquecer sua própria ideia, e começa a desenvolver em cima daquilo. Mas não é de um dia para a noite, não. Não sei se alguma, né, grande educadora aí, né, super, hiper, mega fodona, consegue fazer isso assim, né, rapidão, sem nunca ter visto nem nada. Para mim, professora real aqui, né, é difícil, eu acho difícil. Mesmo estando no mestrado e vendo isso há 2 anos direto, e estando na sala de aula, com os meus alunos de cobaia. Mas alguém tem alguma ideia? Ou quer contar alguma coisa? Ou posso seguir? Bom, eu vou passar para frente, então. Bom, essa daqui, ó, é uma atividade de fermentação. Como que eu fazia essa atividade de fermentação? Eu levava lá, né, passava para eles todos os ingredientes para fazer um pão. Eles que faziam em grupo, né? Então, aquele bando de criança mexendo na massa, né? Fazia todo mundo prender o cabelo, lavar a mão. Mesmo assim, era um caos. Todo mundo queria apertar a massa, né? Farinha no outro, mas é muito legal. E aí eles levam recheio, né? Café, manteiga para passar depois do pão. Assim, é um dia que você tem que ir preparado espiritualmente, né? Deixar todo mundo avisado. Não vai dar para sentar, né? Você vai sujar, enfim. E aí, o que eu fazia, né? Pedia para eles tirarem uma massinha, uma bolinha, colocar ali no copo e observar, né? Quando aquela bolinha subisse, a gente podia levar para o forno. Beleza. E eu achava que eu estava fazendo uma atividade investigativa desse jeito. Aí entrei no mestrado e descobri que não, era uma atividade prática, era legal, né? Comia ali um monte de pão, mas não era investigativa. Aí comecei a fazer a mesma coisa, né? Ainda fazemos o pão, ainda comemos o pão, coloco a bolinha ali, eles têm que observar, eles têm que me explicar por que essa bolinha subiu, né? Eles constroem essa explicação coletivamente. Fermentação, alcoólica, gás carbônico, né? Boiou, blá, 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 blá. Beleza. Só que aí eu não paro por aqui. Eu falo, é isso mesmo? Então me prova. Me prova que a fermentação realmente produz essas coisas, né? Me prova que isso realmente está acontecendo. E aí, depois desse experimento, né, e comer o pão, que é um dia, em outro dia,
eles têm, né, que sentar ali, lembrar de tudo que aconteceu, lembrar da receita, lembrar dos ingredientes e propor experimentos para provar que realmente a fermentação estava produzindo aquele gás carbônico que fazia aquela bolinha boiar. Então aqui, né, eles fizeram um preparadinho de massa, em um tem açúcar, tá vendo? E no outro tem sal. E aí eles veem que, por exemplo, o sal, né, de alguma maneira ali, zicou o meu fermento, e o açúcar, putz, tá rolando fermentação, né? A bexiga tá super enchendo, bacana. Isso aqui, se eu não me engano, foi um 7º ou 8º ano que fez esse experimento. E esse daqui já foi um ensino médio. Deixa eu ver se eu consigo olhar um vídeo. Oxe. Que legal, não tá rodando. Bom, mas enfim. O que eles fizeram? Tinha lá na minha caixa, né? Tinha essas tranqueiras, assim, barbante, esses saquinhos de juju, um monte de coisa, tinha um monte de coisa. E nenhum grupo nunca tinha feito isso. Aí o que eles fizeram, né? Fizeram um que é só a farinha, sem sal, sem açúcar, sem nada, né? Farinha e fermento, com o sal e o fermento, e com açúcar e o fermento. E aí, dá para ver que esse saquinho aqui começa a produzir um monte de bolha, e aí isso aqui é um vídeo, né? Eles foram filmando. Um monte de bolha, e o saquinho fica duro, né? Fica gordinho, provando que tá rolando ali fermentação, tá saindo gás ali, tá sendo produzido gás ali, e o açúcar provavelmente é algo, né, que o micro-organismo desse fermento tá usando para esse processo acontecer. Então, eles já faziam relações tipo assim, ó, nossa, tem receita que não vai leite, então eu não preciso fazer o teste do leite, porque com certeza não é o leite que o fermento usa, porque se tem receita que não vai leite, enfim, era bonito ver eles pensando, né, em como fazer esse experimento. E aí eu lembro que esse grupo fez esse experimento, deixou ali pendurado no vitrô da sala, e um outro grupo viu, achou legal, resolveu fazer também e socou muito fermento aqui dentro do saco deles, né? Que o negócio explodiu, foi uma meleca, né? Teve que pegar pano, chamar a moça da limpeza para ajudar, e aí você nunca acha ninguém, né? Quando essas coisas estão acontecendo, foi um caos. Mas daí serviu de lição para a sala toda como é que acontecia a fermentação. Então, de uma ideia, né, que eu achava que estava sendo investigativa, mas não, era só uma ideia legal, era só uma aula legal, fora da sala de aula, comia, né? Sempre que tem comida é legal, mas não era investigativa. Eu consegui, né, engatar aí uma continuidade, onde eu joguei para eles a missão de me provar que realmente aquela explicação que eles tinham me dado sobre o fermento era verdadeira. Tá? Bom, fotossíntese. Fotossíntese, ó, levantamento de conhecimento prévio, o que precisa, não precisa, blá, 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 blá. Tá bom, é isso? Então me prova que um desses fatores abióticos aí é essencial para a fotossíntese acontecer. E aí eu tive de tudo, né? Eu tive gente que, por exemplo, tampou a luz, então ele provou ali, né, depois de um tempo que a folha secou, que a luz era importante. Eu tive aluno que usou a água, então ele regou uma e não regou a outra. Enfim, aí aqui também um que usou o escuro e a água, só que não nasceu em nenhum. E aí esses que dão, tipo, totalmente errado, eles também são discutidos. Então, por que não nasceu mesmo tendo água, mesmo tendo luz? E uma vez que um aluno fez, deixou dentro do guarda-roupa e a planta sem luz e sem água cresceu. A gente ficou assim, e aí joga, sabe? E aí eles debatem, às vezes a semente já estava ruim, isso não sei o quê, e você joga ela para eles. Será que eu fazer uma planta só, né? Que tem, aqui ele fez três potinhos, né? Será que se eu fizer um pote só é suficiente? Por que não é? Porque onde é que está a minha comparação, né? Então eles já começam, eles mesmos têm que pensar isso. Não sou eu que vou e falo, olha, tem que ter uma folha coberta e uma folha descoberta para você provar, né? Tem que ter um controle ali. Isso surge na discussão. Na hora que eles falam, né? Deixei um regando e um sem regar para ver se realmente dava diferença. Por que você deixou assim, né? E aí a gente discute o termo de grupo controle. Enfim, esses termos vão aparecendo solo na discussão.
Mas quem bolou tudo, quem pegou o pote, quem escolheu o lugar, quem fez tudo, né? As trambicagens aqui, ó, foram eles, no pote que eles tinham, do jeito que eles tinham, do jeito que eles achavam que plantavam algodão no feijão. Ah, eu plantei desse jeito e não nasceu nenhum. Então, talvez você plantou do jeito errado, sei lá, você pôs algodão demais, água de menos, sol demais. E eles que vão jogando isso, né? Não sou eu que vou jogando isso para eles. No fim, eu só amarro, né? Não deixo nada absurdo ali ficar como conclusão, né? Então, a gente, no fim, tem que garantir que aquela conclusão ela seja verdadeira, né? Não posso, sei lá, deixar, meu Deus, o feijão não nasceu porque um alienígena desceu aqui, né? Não pode ser algo viajado assim. Na hora do debate pode, porque os próprios alunos vão contestar, por mais viajado que seja, e na hora, né? Para você pode ser viajado, mas para o aluno tá fazendo sentido, então você não pode cortar ele, né? Você não pode podar. Mas lá no final, né? Na conclusão, você sempre tem que amarrar toda a discussão. Então, o professor, ele não está dormindo na aula, tá, gente? Muito professor acha que aula desse tipo, né, aula ativa, é a aula dele ficar sentado na mesa, preenchendo diário, lendo gibi. Não é assim. Ele tem que estar o tempo todo circulando, vendo o que está acontecendo, estimulando os alunos. Essa daqui é uma atividade recente. Ela é baseada, né, num mundo imaginário, onde uma doença super perigosa surgiu, tá? E tá matando geral, e não tem remédio, não tem vacina, não tem nada disso. Mas tem uma galera ali falando que jujuba cura daquela doença. E insistindo que jujuba cura daquela doença, tá? Que pode comer jujuba, que você tá protegido, não precisa ficar em casa não, que você tá sussa, tá? Aqui, ó, pode acreditar em mim, sem informação nenhuma, que comendo jujuba, essa doença que tá matando todo mundo nesse mundo imaginário não vai te pegar. E aí? Será que essa jujuba funciona mesmo? Né? E aí os laboratórios estão querendo esconder de mim que essa jujuba funciona para lucrar, porque eles estão em parceria com um país, enfim, né, o caos. Ou tem alguém aí tentando empurrar uma jujuba que foi comprada sem saber se funcionava e está ali estocada, né, precisa descartar. E aí, o que eu entreguei para eles, né? Vários estudos do uso dessa jujuba para vários tipos de pacientes. Então, olha, nesse hospital, 100 pessoas comeram jujuba. Tantas morreram, tantas viveram. Se todo mundo que viveu comeu jujuba, eu posso usar isso, né, como argumento final de que jujuba funciona para curar essa doença? Ou não? Porque todo mundo que morreu também comeu a jujuba. E aí, esse hospital ninguém comeu jujuba, esse hospital todo mundo comeu jujuba. Teve diferença, né, nos curados e nos mortos, teve uma diferença considerável. Mas meu pai comeu jujuba e salvou, né, tem lá nos relatos. Mas só o pai dessa pessoa dá para considerar, né, que a jujuba realmente é um remédio eficaz para essa nova doença que surgiu nesse mundo fictício que a gente está tratando. E aí jogam, né, essas várias informações, esses vários textos, com essas várias pesquisas ou informações pessoais, e em grupo, analisando esses dados, eles têm que chegar a uma possível conclusão. E aí, vou comer jujuba, porque estou curado, né? Ninguém vai me pegar, essa doença aí fictícia não vai me pegar? Ou é melhor eu esperar um outro remédio testado em massa, né? Várias etapas, mais confirmações, estatisticamente aí com né, uma quantidade de cura legal. Beleza? Então, né? Foi aí uma alusão aos cloroquiners, e foi bem legal, porque tem aluno que, de cara, né, entende, tem aluno que não entendeu até agora, tem aluno que entendeu que a jujuba não funciona, mas continua defendendo a cloroquina, né, não consegue transpor aí a ideia da atividade. Mas deu aquela maioria ali que não conseguia entender, e aí, faz mal, faz bem, conseguiu entender que a gente não sabe ainda, nem que faz mal, nem que faz bem, né? Nenhum dos lados ainda conseguiu provar
realmente provar, né, cientificamente. E super atual. E eu precisei de R$0. Ok? Se tivesse em sala, levaria as jujubas ali para fazer uma graça, que, gente, comida sempre é um diferencial, né? E aqui, sobre fake news também, atual, em grupos também, trago vários tipos de notícias para eles, em diferentes formatos, e mostrando, né, aonde é que essa notícia foi veiculada, notícias reais, desinformações, fake news, né, há uma diferença entre esses termos, e eles, em grupo, têm que chegar num consenso do que é uma notícia real, do que é uma desinformação e o que é uma fake news. E aí eles vão analisar, né, em que plataformas foram veiculadas, as estruturas, né, estrutura mesmo, textual. Existe um padrão, né, em uma fake news, uma reportagem real, mas não sou eu que vou lá e falo, galera, olha, a fake news normalmente está no WhatsApp e vem com um bonequinho assim, né, e umas casinhas e não sei o quê, né, aquela carinha de fake news, ou vem assim, pesquisadores, sem falar da onde, sem falar nome ou nada disso, sem autor assinando, não sou eu que vou chegar lá e falar, olha, fake news é assim, eu vou deixar que eles percebam que esse padrão existe. Tá? Então, olha, isso aqui tem um formato estranho, não tem autor, foi veiculado por uma mídia sem nenhum tipo de controle, sem ninguém ali tá corrigindo, sem ninguém tá, né? Não sei de onde surgiu, para onde vai essa notícia. Nossa, parece muito absurda. Eles vão atrás, né? Aí eles vão procurar, por exemplo, se é verdadeira ou falsa a notícia, eles encontram as agências verificadoras do Brasil, como a agência Lupa, por exemplo, né? Enfim, eles encontram esses portais de verificação. Então, não fui eu que falei, olha, vai lá e entra. Eles acharam. Então, a partir de agora, quando algo aparecer para eles vão ter que lembrar da professora Juliana, dando ordem de como eles têm que fazer. Eles mesmos já aprenderam que eles não podem cair naquela papagaiada, e eles mesmos já sacaram como que eles têm que fazer aquilo. Tá? Então, de novo, não adianta falar para ele, seja crítico, e magicamente ele vai ser uma pessoa crítica. Não, eu tenho que dar possibilidade para ele se desenvolver criticamente. Tá? É por experiência dele, por aprendizado dele, por erro dele, por acerto dele. Ok? Então, eu trouxe aqui, né, 4 exemplinhos. Queria trazer aqui também, eu esqueci de colocar, na verdade, eu desenvolvo com meus alunos um projeto anual chamado Ciência Não é Opinião, que eles chamam como TCC, porque fica mais fácil, e é desde o 6º ano ao 3º do médio, né, fundamental é sempre em grupo, médio eles escolhem fazer trio, dupla ou individual, normalmente a galera do 3º já faz individual, e aí eles definem o problema, eles definem as hipóteses, os objetivos, eles fazem tudo. Então, cada bimestre eles têm que me entregar uma parte desse trabalho. Então, no primeiro bimestre, eles têm que me entregar o tema, né, um possível título, um problema e um objetivo. Daí, no segundo bimestre, eles têm que me entregar o desenvolvimento. Agora, né, amanhã, inclusive, é o prazo final para eles me entregarem resultados e conclusão. E no 4º bimestre, eles apresentam para a escola. Então, o aluno do 6º assiste o aluno do 3º, né? O aluno do 2º assiste o aluno do 8º, e é muito legal. Os temas são dos mais variados possíveis, eu só estou por trás, assim, na estrutura mesmo da pesquisa, mas não precisa ser algo relacionado à biologia, inclusive muitos não são, e chegam coisas, assim, incríveis, eu já tive aluno, e assim, muito baseado, o que é lindo, né? Olha como a educação empreendedora aparece, né? Baseado num problema real da vida dele ou de alguém que eles conhecem. Por exemplo, o ano passado eu tinha um aluno que o vô e a avó tinham um sítio, né, saindo da cidade, e eles tinham que ir lá alimentar as galinhas. Só que a avó dele faleceu e o vô não queria mais pisar lá no sítio, e as galinhas estavam, né, ficando sem comer. Então, esse era um problema, né? Meu vô não quer ir mais para lá e as galinhas estão ficando sem comer. Pois ele não me desenvolveu um alimentador de galinha, de galinha, né? Um negócio de jogar assim a comida da galinha automático.
Ele programou, né, usou Lego, comprou, e detalhe, ele usou modelos que já existem e ele fez um barato. Então, o que ele desenvolveu para fazer um alimentador daquele custava, sei lá, em torno de 30, 32 reais. E o mais barato era em torno de 100, né, no mercado. Enfim, o moleque, assim, arrebentou, sabe? Um problema dele, da família dele, que ele botou para funcionar lá no sítio do vô dele. As galinhas agora não estão mais passando fome, ninguém mais precisa ir lá diariamente. Uma outra aluna que prestou veterinária, sempre, né, gostou de bicho. O que ela fez? Ela foi aqui no zoológico de Piracicaba, que, spoiler, né, é horrível, tenso. Se vocês fizerem a disciplina de zoológico também, vocês vão vir aqui para aprender como não se fazer um zoológico. Foi lá, vários dias, né, observou, escolheu alguns animais, observou alguns recintos, encontrou defeitos, né, ou coisas que ela poderia melhorar naquele recinto, e fez propostas para aqueles recintos. Então, o trabalho dela foi enriquecimento ambiental em alguns recintos do zoológico de Piracicaba. Coisa de eu pegar e levar e deixar na mão lá, né, de algum administrador. A gente não fez isso, né, mas dava para fazer tranquilamente. Tranquilamente, inclusive deveríamos fazer. Enfim, então aparecem coisas maravilhosas, maravilhosas. Hoje eu recebi o resultado de uma pesquisa que começou no começo do ano com o tema de ansiedade nos alunos do terceiro com relação ao vestibular. Quem escolheu o tema foi uma aluna do terceiro, extremamente ansiosa, que chora todas as aulas, os pais não entendem a importância de um auxílio psicológico, acha que é frescura, acha que é só ela. Então, a partir de um problema dela, ela quis, de certa maneira, mostrar para os pais que não era só ela, né, que era ansiosa e estava sofrendo com isso. Só que aí veio a pandemia. E aí ela ampliou, ela e o grupo dela ampliaram esse trabalho para todos os alunos do ensino médio e fizeram uma avaliação de como eles estavam antes da pandemia, como eles estão agora na pandemia e que atividades eles estão fazendo agora na pandemia para tentar melhorar a ansiedade que eles sentem hoje. E aí chegou hoje o resultado. Então é assim, eu, inclusive preciso mandar para a minha coordenadora, né? Você vê a sala, né? O primeiro do médio, que está mais distante do vestibular, 33% já tinha ansiedade antes, 33% não tinha e tem agora, 33% está pleno. A hora que você vai lá para o terceiro, você já tinha galera que já estava ansioso desde o começo do ano, né? Tá acabando a escola, vou tentar entrar na faculdade. Uma galera que desenvolveu agora, né? Tá super ansioso por conta da pandemia, e uma minoria que tá bem. Então, assim, são dados que isso aqui, eu posso levar muito bem para a coordenadora, e a coordenadora pode pensar numa ação, né? O que eu posso fazer com essa sala, né? Eu não sei, alguma intervenção, né? Alguém para vir aqui conversar, não sei, mas são dados que a gente não tinha. E quem trouxe esses números para a gente? Um trabalho de aluno. E é maravilhoso. Então, essa é uma ideia também que eu deixo para vocês, futuros professores. Façam seus alunos pensarem como cientistas, porque aí eles não vão cair em tanta ladainha, tá? Tanta coisa que pra gente, a gente olha e fala, meu Deus, como que alguém acredita nisso? Com o mínimo, né, de raciocínio, de pensamento crítico, eles já vão interpretar aquilo e já vão questionar aquilo. Bom, e aí eu trago para vocês, né, se vocês conseguiram notar algumas diferenças das propostas que vocês fizeram agora, né, sabendo que é uma atividade investigativa, e antes. E até já chegou um pouco, né, da discussão que a gente conversou um pouquinho aqui, a Maria Fernanda falou, o Júlio falou um pouco, o pessoal falou aqui no chat, que eles achavam, ai meu Deus, né, será que eu não tô fazendo? Mas eu queria saber o que vocês acharam, para quem já está em sala de aula, né, ou fazendo estágio, eu não sei se tem alguém aqui já formado que está assistindo, se vocês acham que é viável, que não é péssimo, nossa, legal, eu queria saber um pouco de vocês, prós, contras, é possível, né, a gente desenvolver, aplicar essa educação empreendedora em sala de aula através das atividades investigativas, ou não, acho outra coisa melhor? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Juliana, eu
quando eu vi assim o título da palestra, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sou da licenciatura, estou no 4º ano e eu ainda nunca tinha ouvido falar, né? E eu pensei, pô, será que vai falar de educação no capitalismo, de fazer jovens empreendedores? Eu já estava pensando, o que é isso? Eu já estava com uma fé crítica, assim. Mas agora ficou muito esclarecedor, né? Até agradeço pelo minicurso, que foi muito bom. E a gente na licenciatura, a todo momento, a gente estuda o Paulo Freire, o Saviani, vê que o professor não é para ser o protagonista. Só que na hora que a gente vai aplicar isso, sendo que a gente ficou 13 anos na escola, só sendo o professor protagonista, é muito difícil. A hora que você começou a falar, eu falei, tá, deixa eu pensar em alguma coisa. E até agora eu não abri a boca, porque eu não conseguia pensar em nada, porque realmente é muito complexo. E vendo as respostas dos meus amigos, tudo aí pensava, tá, mas é o professor que tá falando, aí é o professor que tá falando. Então agora conseguiu ficar muito mais claro como que a gente atuaria nisso. E dá para ver nos estágios que a gente faz, tudo nas escolas públicas, o quanto que isso é difícil. Que eu fico pensando, tá, e como que eu vou conseguir a adesão dos alunos? Como que eu vou conseguir fazer com que eles se interessem por isso, né? Aí você falou que a gente tem que ir com os graus e que eles vão se envolvendo, tudo, conhecer a sala, então ficou muito mais claro, começou a dar uma base de como fazer, porque realmente é muito difícil fazer isso. Mas agora ficou muito mais claro. E assim, e é prática, tá, gente? Há dias que vão ser maravilhosos e tem dia que vai se dar tudo errado, tá? E é não desanimar. E não é porque aquele aluno te encheu o saco, que a sala toda, né, vai ter que ser privada daquilo. Gente, professor é um negócio assim, né, mental. Inspira, né? Respira, não desiste. É insistência. É bater de frente com outros colegas, com o coordenador, com o diretor, dependendo da escola que você tá, eles não querem isso. Eles só querem, né, índice, nota. Ah, legal. Fake news achei interessante para incentivar. Não tive isso na escola, gostaria muito de ter tido para desenvolver o pensamento crítico e investigativo. Eu também. Eu lembro da minha escola, né, eu fiz ensino médio numa escola de uma rede, inclusive, famosa, particular, que era a lavagem cerebral para vestibular, né? Só. Não tinha nada de olhe para a pessoa do seu lado. Bom, e aí, para finalizar, isso aqui daria, né, uma outra oficina, mas eu tentei trazer aqui para vocês, porque daí é uma peça-chave, né, lá no mundo real da escola. Como que eu vou avaliar o meu aluno, então? Porque a escola quer que eu digite uma nota naquele sistema. E aí eu jogo aqui, né? Faz sentido ter uma educação transformadora se a sua avaliação continua sendo tradicional? Não faz, tá? Você mudou tudo. O jeito que esse aluno vai ser avaliado tem que ser diferente. Inclusive, uma sugestão é você tentar mudar a sua avaliação primeiro. Pensa em como você vai avaliar ele, porque daí você precisa criar atividades para se encaixar nesse modo que você quer avaliá-lo, que aí te força a sair da caixinha, tá? Eu faço isso muitas vezes. Bom, então a nossa avaliação, né? O que a gente tem que considerar muito? A visão positiva do erro, que eu falei lá para frente, lá atrás. Então, errar é legal, errar é importante, errar não tem problema, errar não desconta nota, tá? Errou. Por que errou? Se ele entendeu por que ele errou, tá maravilhoso. É a mesma coisa do que se o experimento dele tivesse, dado super certo, tá? Olha, ele entendeu onde errou. Gente, quem nunca, né? Foi lá e pingou um negócio errado, esqueceu, né? Mais tempo do que deveria, né? Então, deixa errar. Mas deu tudo errado. Vai apresentar, por favor, traga, né? Discuta. Um feedback é importante que seu aluno entenda o que ele não conseguiu contemplar. Então, o que é que você esperava? Por que aquela questão valia 2 ele tirou 1? O que você esperava ali, né? O que era a resposta completa? Que o professor só fala, sua resposta é incompleta. Mas o que está faltando, né? Mostra para ele o que está faltando. Ele tem que ter um feedback.
Essa parte é muito difícil de fazer individualmente. Já aviso vocês. É onde eu tenho mais dificuldade. Então, eu dou um feedback geral, eu faço a correção ali das atividades, né? Enfim, mas é muito difícil para mim dar feedbacks individuais, porque eu tenho 10 salas no estado, cada sala tem 40 alunos, tá? Então, só pensando em prova, né? Papel é muito mais, enfim, é o caos, é muito difícil. O que eu costumo deixar, mas aí é uma opção minha, tá? Não estou dizendo que você é obrigada a fazer isso, mas eu participo de grupos do WhatsApp das minhas salas muito antes da pandemia acontecer, então eles têm meu contato direto ali no grupo deles mesmo, né? Vejo tudo aquelas figurinhas, inclusive as figurinhas que eles fazem de mim, né? Aparece ali também. E aí, às vezes, um outro aluno mais interessado me procura, mas acaba, infelizmente, ainda sendo esse aluno mais interessado. Eu ainda não consegui pensar, se alguém pensar, né, puder me ajudar de uma maneira que seja eficiente, né, que encaixe na minha vida real, com essa quantidade de alunos, para eu poder dar um feedback mais direcionado para cada um deles, dessas atividades. Mas é importante que ele tenha um feedback. E lembrar que a avaliação ela é sempre dinâmica e processual. Então, ela não pode considerar só aqueles 45 minutos que o aluno está sentado respondendo uma prova. Tá? Você não pode só considerar aonde ele chegou. Você tem que considerar da onde ele saiu, tá? Se uma criança ali saiu 100 metros na frente da outra, é óbvio que ela vai chegar, né, mais rápido ou com mais facilidade ali na linha de chegada. De repente, a outra criança saiu 100 metros para trás, mas chegou faltando 100 metros da linha de chegada. Então, ela avançou, né? Ela desenvolveu ali tanto quanto o outro, que já saiu na frente. Isso também é muito difícil para a gente. Exatamente pela quantidade de aluno que está ali. É muito difícil você conhecer todos os seus alunos, né? As dificuldades de cada um deles. Eu, Juliana, faço questão de saber o nome de todos os meus alunos, chamo todos eles por nome. Eles se assustam, inclusive, porque às vezes eles não sabem meu nome, mas eu sei o nome deles. As 2 primeiras semanas de aula, para mim, é um exercício de mentalidade, né? Essa cara tem qual nome, essa cara tem qual nome. Sempre estou atenta às reuniões da escola, né? Quem é a família dele, que problema que tem ali, né? Porque às vezes aquele aluno é daquele jeito, né? Tem aquela postura porque está acontecendo alguma coisa em casa. Então, eu Juliana, daí é uma coisa individual, sempre estou muito atenta a isso. Seria excelente se todos estivessem, mas não é nem por não querer, é exatamente pela demanda, é muito difícil. E mesmo assim, eu não consigo ter uma noção real de todos eles. Tá? Todos eles. Bom, a gente não pode confundir a avaliação com as ferramentas avaliativas. Então, você não pode chamar a sua prova mensal de avaliação mensal. Aquilo é uma prova mensal, que faz parte de um grupo ali de coisas que você está usando para fazer a avaliação. Tá? Então, dentro da avaliação, você tem do processo avaliativo, você tem muitas ferramentas que você pode usar, e várias delas, se encaixam nessas atividades investigativas. Então, a autoavaliação, né, o aluno vai falar, vai responder ali algumas coisas sobre ele mesmo, o grupo vai avaliar um ao outro, você vai, o tempo todo tá circulando lá e vai estar observando, né? Quem ali estava liderando, quem ali estava fazendo isso, né? Quem só ficou coçando, você vai, né, anotando. O produto final, né? Então, o experimento deles. E aí, né? Foi legal, eles pensaram mesmo naquilo, mesmo que deu errado, mas eles pensaram naquilo, né? Ou foi só, assim, jogado? Quando eles vão apresentar e argumentar com a sala, né, discutir lá o trabalho deles, da atividade investigativa. Então, todos esses, já dá para você usar como ferramentas avaliativas de uma atividade investigativa. As provas ainda são importantes, elas têm que ser feitas, né? Sempre, vocês também devem estar cansados de aprender isso. Sem distratores, contextualizadas, questões que sejam dissertativas, questões que sejam alternativas, né? Sempre bem diversas, sempre com situações, problemas. Eu tenho um personagem que eu criei para minha sala, que é o Charlinho, né? Em referência ao Charles Darwin.
e ele aparece em todas as minhas provas, ele é sempre o personagem que está fazendo alguma coisa ali, e os meus alunos amam e odeiam ele ao mesmo tempo, né? Falam que ele é muito burro, não aprende nada, todo ano tá lá infernizando, e o Charlinho, ele vai crescendo, então do 6º ao 7º, eu boto uma figurinha lá dele, daí do 8º ao 9º ele tá diferente, porque ele ficou mais velho, e no ensino médio ele tem outra roupinha, né? Outra coisinha, porque ele cresceu. Então, é um saco mesmo, prova, tem aluno ainda que fica desesperado, então o máximo que você puder mostrar para ele que aquilo é só mais uma coisa, que aquilo não é um acerto de contas, né? Não prestou atenção, você vai se ferrar agora. Não é assim que uma prova tem que ser vista. Enfim, isso aqui já dava um outro mini curso. Portfólio também, que é você fazer uma união de tudo que o aluno produziu naquele bimestre. Hoje dá para fazer portfólio com vários aplicativos, né? Então você não precisa mais levar o cartaz para sua casa. Você bate uma foto e bota aquilo numa pasta. Então já tem aplicativos que ajudam, ou mesmo, né, pastas no computador a fazer portfólio dos alunos. Mas pode ser uma pasta mesmo, onde você vai guardando. De novo, se você tem muitos alunos, fazer portfólio em pasta já não cabe no seu armário. E aqui, né? O ponto, assim, chave de um processo avaliativo é que o processo avaliativo não é só para o aluno. O processo avaliativo também é para você, professor, tá? Então, o processo avaliativo é para você refletir sobre a sua prática, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, mudar, tentar de novo, tá? Então, o processo avaliativo, ele não pode ser um acerto de contas, porque você também tá nisso. Ou então você vai fazer um acerto de contas com você mesmo, né? A gente tem que estar dentro desse processo avaliativo. Por que meu aluno ainda não está conseguindo, né, atingir esse objetivo aqui que eu gostaria que ele atingisse? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Enfim, então a avaliação ela também tem que ser uma reflexão da gente, sobre a nossa ação ali em sala de aula. Aí fico aqui fazendo uma propagandinha, né? Deve tá para sair aí, já está em fase de impressão. Esse é o 3º livro do Professores Inovadores. Aí a professora Lucinéia me convidou para escrever um capítulo, e eu escrevi um capítulo exatamente sobre avaliação. Então lá eu conto como eu faço a avaliação dos meus alunos, né? Falo bastante desses termos, e de novo, trago prático, né? Como é a minha autoavaliação, como são as minhas provas, tem desenho do Charlinho ali, como é o Ciência Não é Opinião, né, o TCC que eles fazem, que valor que eu dou para cada ferramenta, né, porque no fim tem que virar uma nota. Então, trago aí no capítulo, estou até fazendo uma propagandinha, né, a alma do negócio, e, saiu aqui desconfigurou. Deixo aqui meu contato, então, o contato do Facebook profissional, tá meio parado lá faz um tempo. O meu canal no YouTube, eu escrevo paródias também, coloco lá paródias com temáticas de biologia e de ciências. Também deve ter uns 2 anos que eu não coloco nenhuma nova, porque tá tão corrido, né, que eu mal consegui, já uso as que tem ali, não consegui criar mais nenhuma nova nesses últimos 2 anos. E tô deixando aqui um Instagram de um evento que acabou na semana retrasada, chamado Faça Ciência como uma Garota, que a gente fez agora, durante a pandemia, foi incrível. Trouxemos mulheres cientistas do Brasil inteiro, de várias áreas, para conversar virtualmente com os nossos alunos. E o Instagram, além dessas cientistas, né, agora a gente está postando trechos dos vídeos delas, mas se vocês descerem, tem trabalhos, né, que os alunos fizeram, então pinturas, desenhos, poemas, maquiagens baseadas em cientistas, mulheres, né, só mulher, a gente só trouxe mulher, e a gente teve o cuidado de mostrar que ciência não é só aquela do vidrinho, né, com coisinhas borbulhando, que você tem uma cientista da educação, por exemplo, e foi incrível. Então deixo aí para vocês darem uma fuçada, né, como indicação, esse Instagram. Inclusive, essa mesma organizadora do outro livro me chamou para escrever um capítulo sobre o projeto, num novo livro que ela está organizando, sobre mulheres cientistas. Então o projeto vai estar lá, porque o evento foi só uma parte do projeto, tá? O projeto ele é muito maior. Inclusive, a gente está analisando os nossos livros didáticos, porque quando aparece cientista lá, né, aqueles quadrinhos, é só cientista homem. Então, a gente está analisando o nosso livro e construindo um documento que a gente vai mandar para a editora dos nossos livros utilizados na escola particular, isso daqui.
E queria agradecer, deixar aqui mais uma frase do Paulo Freire. Opa. Só desperta a paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Então, vocês, né, são essenciais, futuros professores, a gente tem que entender a nossa importância ali, e se você der uma aula horrível, você vai, às vezes, estar atrapalhando um futuro de alguém. Se você não está afim de aprender, de se arriscar, de dar a cara a tapa, sinto muito, muda de profissão, tá? Vai para uma profissão que você não impacte a vida das pessoas desse jeito diretamente. É melhor você não ser um professor do que ser um professor ali, enfim, que né, está reproduzindo ideias erradas, hábitos errados. Tem muita gente ali te ouvindo, vai passar muita gente pela sua aula. Então, é uma profissão de grande responsabilidade e todo professor tem que entender isso, tá? Então, meu muito obrigada. Deixo também aqui meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Algumas pessoas aí também têm meu Instagram, né, pessoal, meu Facebook, também fiquem à vontade. E a gente se encontra no CIB do ano que vem, todo mundo vacinado. Muito obrigado, professora. Foi muito boa a palestra. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes sobre educação e casou muito com o nosso tema, que é de fake news, e a gente só combate fake news com uma educação de qualidade, né? Agora a gente vai realizar um sorteio. Eu gostaria que você escolhesse um número de 1 a 157. Um número a 157? De 1 a 157. 50. 50? Só um minuto que eu vou compartilhar a lista aqui. Número 50. É a Gabriela Carvalho Cunha. Tá por aí, a Gabriela? Parabéns, Gabriela. Você ganhou um porta-lápis em formato de DNA. O porta-lápis ele é feito pelo pessoal da Kamala 3D e pode entrar em contato com alguém da comissão para retirar seu prêmio. Reforçando, hoje à noite nós damos continuidade ao nosso evento com 2 palestras. Às 7 horas tem a palestra do Jordano Rossi sobre alucinógenos psicodélicos como fontes naturais aos ensaios clínicos. E às 9 horas da noite temos uma palestra sobre o impacto das fake news nos povos indígenas amazônicos, com o Lucas Pérez. Então, eu espero todos vocês lá. Novamente, muito obrigado, professora, e até mais, gente.